Olá, bem-vindos a mais um programa Domingo em Família, um oferecimento do Ministério Herança Real, Ministério de Famílias da Igreja da Cidade. Eu e Vivi apresentamos este programa. Aliás, temos outras temporadas no canal do YouTube da Igreja da Cidade. Acesse e seja enriquecido neste ano, que para a Igreja da Cidade é o ano da palavra e da família. Nós crescemos também com informação e também com o compartilhamento de unção. Pessoas experientes, com famílias saudáveis, transmitindo para nós tantos ensinamentos, e hoje também tem algo especial para o seu coração, não é, Vivian? Isso mesmo, é muito bom estar aqui com você nesta semana e nós temos recebido tanto do Senhor. E não é só aqui no Domingo em Família, temos recebido em tudo que Ele faz por nós. Este é um tempo de pararmos e olharmos as bênçãos de Deus. Quero deixar um texto que nós gostamos demais ao seu coração, porque este é um momento não só de tempo de falar de dízimos, ofertas, um tempo de partilhar, mas um tempo de agradecer. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim, olha que texto lindo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, por estarmos em Cristo, pela nossa família estar unida em Cristo, somos abençoados. Não com uma, duas, três, quatro bênçãos, mas com todas as bênçãos. Então, este é um tempo para poder partilharmos e reconhecermos o favor de Deus. Então, vai estar aí no seu GC as contas, o QR Code, para que esse tempo seja da onde você está também, um marco e tenha um memorial à questão daquilo que o Senhor tem te dado através da vida financeira. E nós queremos orar e abençoar você e sua casa. Vamos lá? Pai, obrigada. Obrigada porque em Jesus nós não só recebemos a Tua salvação, não só recebemos a remissão dos nossos pecados, mas recebemos todas as bênçãos, as que vamos precisar amanhã, daqui a um ano. Obrigado, o Senhor está preparando celeiros, o Senhor está preparando direções, oportunidades, o Senhor está movendo algo em relação aos nossos filhos, Pai, que já nascem abençoados por nascerem na Tua família. Pai, muito obrigada por este tempo. Reconhecemos o favor dos céus sobre a nossa casa e confiamos que haja o que houver, o Senhor será o Jeová Jireh da nossa casa. Muito obrigado. Confiamos e caminhamos assim em fé no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém. Como é bom. Tempo especial demais. Aleluia. A gente é só acessar. Já está tudo depositado nas regiões celestiais. Tempo de confiança e também de expectativa para ainda esse ano sermos abençoados em nossa vida financeira. Você pode interagir aí no chat, também pode mandar este link, porque agora nós vamos receber uma palavra com o pastor e também empresário Eduardo Vivone, aliás, líder do nosso ministério de empresários chamado Marketplace. Então, é alguém que tem algo para repartir com você e, em especial, Vivian, ele vai falar de como a família se porta diante das adversidades. As tempestades vêm, mas como em família podemos lidar contra elas em Jesus. Então agora é tempo de crescer. Mais uma vez, no Domingo em Família, vamos assistir. Olá, obrigado pastor Fabiano, obrigado pastora Vivian. Eu sou o Eduardo Vivone, sou pastor líder do Marketplace, nosso ministério de empreendedores aqui da Igreja da Cidade. Eu quero trazer uma reflexão para vocês hoje sobre como se manter unido, como se manter em família, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de situações que parecem insuportáveis. Quero começar lendo com vocês João 10:10. Diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Teve um determinado período da minha vida que não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Minha mulher ficou severamente doente. Mas o que eu quero falar é que o grande problema é que quando alguma coisa sai do nosso eixo, nós queremos nos vitimizar. Nós queremos usar uma roupa de vítima, queremos colocar aquela vestimenta de vítima
e falar que somos escravos daquela situação. E ela é uma roupa que cabe muito fácil, ela é bem larguinha, bem facinho de colocar, e a gente troca nossas vestes de filho por vestes de vítima e perde a nossa identidade. E isso, quando isso ocorre, a nossa família toda sofre esse impacto, toda a nossa família fica sob essa influência. Parece que querem dizer pra gente que a gente não tem escolha, mas entre o estímulo e a resposta existe um direito de escolha. Entre o que a vida faz com a gente e o que a gente vai fazer com o que a vida faz com a gente, há uma distinção, há uma opção, há uma chance de usarmos o nosso livre-arbítrio a favor daquilo que pretendemos fazer com a nossa vida. Deus procurava Adão logo após o que alguns chamam de pecado original, procurava Adão, onde é que você está? E não era uma pergunta de localização geográfica. Deus sabia exatamente que Adão estava escondido atrás de uma moita. Ele perguntava, onde é que está o Adão que eu criei? Não esse que se vitimiza, que se esconde diante de uma circunstância onde errou, ou onde a vida aprontou. Então, minha primeira reflexão começa dizendo assim, nós somos filhos. Nós não devemos nos vitimizar, mesmo diante das adversidades mais profundas que a vida nos coloca. E eu vou explicar um pouquinho qual foi a minha adversidade. A vida é graça, a vida é um presente. Devemos enxergá-la como uma grande oportunidade para que ela seja plena. Vida e vida abundante, como eu abri no texto de João, é para todos nós. Devemos prosperar na vida, devemos andar para frente na vida. Nós somos filhos e temos esse direito sagrado de fazermos dar certo. O passado já não temos como arrumar. O futuro é uma probabilidade. O que nos resta é o hoje, o presente. E o presente é esse nome, foi dado para você como um presente. Façamos dar certo. Creio que não podemos olhar a vida pelo que falta, olhar a vida só pelo problema. Isso gera em nós a síndrome de escassez. Parece que a gente olha para a vida somente pelo que falta. E esse é um grande problema diante das circunstâncias ruins. E o Evangelho diz o seguinte, que há mais prazer em dar do que em receber. Mas se eu acho que a vida me deve, se eu não consigo ser grato pela vida que tenho, como é que eu vou abençoar os outros? Como é que eu vou poder abençoar os meus filhos, a minha esposa? Como é que eu vou manter a minha família saudável se eu sou alguém ingrato, se eu sou alguém murmurador? Conseguem me entender? Perdi a mulher dos meus sonhos há 10 meses atrás. Liege lutou contra uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, uma doença terrível, e aquela mulher me fez parar 22 anos atrás. Meu coração parou quando a encontrei. Eu era daqueles que falavam assim, não vou casar de jeito nenhum, acho que família não é para mim. Mas eu tive um encontro com ela, daqueles encontros marcantes. 7 meses depois do primeiro beijo, nós estávamos casados. Nós fomos até a igreja e casamos oficialmente mesmo 7 meses depois. E aquela mulher me arrancou o fôlego. Ela parecia o Sol e eu um satélite em órbita dela. Meu mundo começou a girar ao entorno dela. Foi um amor daqueles de romance de cinema mesmo. Mas há 6 anos atrás ela ficou severamente doente. Casamos, tivemos filhos. E 6 anos atrás veio o diagnóstico dessa esclerose lateral amiotrófica. E de novo, por causa dela, meu coração parou de novo. Havia ali um momento de eu ter que parar. Ela precisava do marido realmente mais perto. A gente vai trabalhando, eu trabalhava numa outra cidade, ela aqui, os nossos filhos com uma logística grande por causa das escolas. E foi necessário que eu parasse, foi necessário que eu viesse de novo e parasse, assim como eu parei 22 anos atrás para casar, porque eu estava em volta dela 15 anos depois eu estava de novo, parado, do lado dela, para poder atendê-la. Minhas pernas tremeram quando ela ligou, voltando do médico, dizendo, estou com uma doença e o médico me disse que eu tenho 2 ou 3 anos de vida. Aquilo fez minhas pernas tremerem realmente, eu fiquei sem chão na hora e a vida virou de ponta cabeça depois daquele telefonema. Eu nem fui com ela no médico achando que não era nada. E era um prognóstico e um diagnóstico muito sombrio. Nos desfizemos de tudo, tentamos tratamento fora do Brasil, fomos para os Estados Unidos, tive que fechar consultório, tive que largar a faculdade onde dava aula, tive que vender uma importadora que eu tinha, tive que vender carro, fechar empresa, mudar minha vida radical para cuidar dela e dos meus filhos. Na época minha filha tinha 13 e o menino tinha 8 e vi minha mulher ser severamente castigada pela doença. Liege perdeu a capacidade de respirar, teve que respirar através de aparelhos, perdeu a capacidade de deglutir, perdeu a capacidade de andar, perdeu a sua voz, não podia mais falar, tive de carregá-la no colo, fiz manobra de ressuscitação nela em casa, depois de uma parada respiratória, dei banho, troquei fralda e posso lhe assegurar que faria tudo de novo
porque família é algo pelo qual se para. Eu digo para todo mundo que eu, como dentista, sou substituível. Como empresário, sou substituível. Mas como marido, não. Como pai dos meus filhos, não. E essa era uma decisão que estava clara na minha mente. Eu precisava focar na minha família para esse tempo de adversidade que sobrevinha sobre nós. E faria melhor. Eu digo a vocês hoje, olhando, eu faria ainda melhor. Muita gente olha e diz assim, nossa, Vivone, foi sensacional. Eu faria melhor. Eu tenho fé e tenho coragem para dizer para vocês que eu faria ainda melhor. Se não há entrega, não há amor. Volto a repetir a vocês, se não há entrega, não há amor. O amor venceu a dor. O amor venceu o desespero. Senti tristeza, mas jamais olhei para a vida pelo que faltava. E eu acho que isso foi o grande segredo. Olhar para a vida sempre com o coração grato, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da adversidade. Não parei. Não parei porque eu sei o propósito da minha vida. Eu nasci para adorar. Senti raiva, senti angústia, senti ira. Lembro de uma vez entrar no meu banheiro. Um dia que eu estava muito irado, minha filha chegou relatando um problema que ela tinha tido em casa, porque minha casa foi sitiada. Eu comecei a ter enfermeiro 24 horas por dia em casa. Eu dormia ao lado de um aparelho que fazia barulho o tempo inteiro para a respiração da Liege, e um enfermeiro dormindo em casa. Então a gente perdeu a liberdade da nossa casa. Né? Eu não saía mais do meu banheiro, eu não ia em qualquer lugar, eu não podia falar uma conversa com os meus filhos sem que tivesse alguém externo presente na minha casa. E isso era muito doído. E eu estava irado naquele dia com essa situação. Da casa estar sitiada, da Liege doente, da minha filha estar chorando justamente por sentir a casa sitiada. E eu entrei naquele banheiro cheio de ira. E olha como a fé é. Tinham me dado um livro de um rabino chamado Harold Kirchner. E por um acaso peguei aquele livro, comecei a ler o livro ali no banheiro, mas eu estava irado. E ele relata uma passagem bíblica na leitura judaica que diz o seguinte, que quando Agar é expulsa por Abraão, Agar tem um filho com Abraão, chamado Ismael, mas depois ele tem um filho da promessa com Sara, chamado Isaac. Quando Isaac nasce, Abraão põe Agar para correr com Ismael. E dá para ela alimento e água para um dia. Põe ela no deserto. Lembra você que naquela época não tem lojinha de conveniência. Deserto é deserto mesmo. E passa um dia, Agar também está tomada de ira. E o menino Ismael diz, eu tenho sede, eu tenho fome. O que você pode fazer por mim? E ela está à beira de um poço, mas ela cega de ira, não consegue enxergar um poço. O problema que a adversidade traz para a gente é que às vezes ela nos cega. A gente para de olhar a vida com gratidão, começa a entrar na ira e não enxerga que na nossa frente tem água limpa para beber. E Deus responde a Agar, nessa versão mais rabínica, responde ela dizendo assim, Agar, faz a tua mão forte sobre ele. Aquilo foi para mim. Aquilo foi uma experiência de fé marcante para a minha história. Daquele dia eu falei, bom, eu tenho que fazer a minha mão forte sobre os meus filhos. Eu tenho que fazer a minha mão forte sobre a Liege. Eu tenho que fazer a minha mão forte sobre a escola que Deus nos deu. Eu tenho que fazer a minha mão forte sobre os consultórios que Deus me deu. E a partir dali eu comecei a agir numa outra perspectiva. Uma perspectiva de coragem. Não de acovardamento, não de ficar apequenado diante da adversidade que a vida tinha me proposto. E isso só se explica pela fé. Essa experiência que eu tive naquele banheiro só se explica pela fé. A fé enche a nossa vida de propósito, enche a nossa vida de coragem, enche a nossa vida de esperança, mesmo quando parece que tudo não está bem. E não estava tudo bem, eu não estou dizendo que isso apareceu a cura da Liege, não, mas a perspectiva com quem eu enfrentei foi diferente. Eu comecei a tomar conta da minha família. Essencialmente, eu comecei a lutar com coragem por sobre a minha família. Adler diz que o grande problema do ser humano é o complexo de inferioridade. Freud trabalha um pouco com a sexualidade. Carl Jung é do inconsciente coletivo, mas já vai tocar um pouco no propósito. Mas eu gosto mesmo de um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, que diz que o grande problema do ser humano é a ausência e a carência de sentido, de propósito para os seus atos. Quando a gente sabe o propósito, tudo fica mais fácil, tudo vai melhor. E a nossa fé nos dá propósito. Eu sei exatamente para qual eu fui formado, eu sei exatamente o que é que eu nasci para fazer. Nasci para adorar a Deus. E um bom jeito de adorar a Deus é amar a sua família. É amar a esposa, amar os seus filhos. Esse é um grande propósito de vida também. Quem vive por metas estabelece um limite de onde quer chegar. Quem vive por propósito tem um alvo e ele é o tempo todo crescimento, o tempo todo abençoando, o tempo todo amando. A maior insígnia da nossa fé não é a cruz, é o que a cruz representa. A cruz representa um ato de amor, um ato de entrega, um ato de renúncia, de parar para olhar para o outro e dizer eu te amo. Exatamente isso que a cruz faz, é exatamente isso que devemos refletir. Essa é a imagem e semelhança que Cristo espera em nós.
Já me despedi da minha esposa, enfrentando o luto, sigo em frente. Não vou reconstruir a vida porque minha vida não foi destruída. Eu sempre digo isso a essas pessoas. Eu estou prosseguindo porque tenho um alvo. Prossigo para o alvo, eu sei para onde estou indo. Não estou reconstruindo. Estou recomeçando alguma coisa ou outra, mas minha vida não foi destruída. Não foi abalada. Ela foi afetada. São coisas diferentes. Apenas quero agora me dar o direito de continuar, seguir, porque ainda vou viver muito e quero fazer melhor do que já fiz até aqui. Quem sabe o porquê, enfrenta o como. Quem sabe o propósito das coisas, suporta o como para chegar lá. Eu lembro de um filme chamado Carruagem de Fogo. Ele ganhou Oscar como o melhor filme, se eu não me engano, em 1984. E conta a história de um missionário chamado Eric Liddell. E ele corre pela Inglaterra nas Olimpíadas de 24 na França, em Paris. E Eric Liddell participa de todas as competições do Qualify na França e chega até a grande final dos 100 metros rasos. Mas no dia da grande final, marcado para um domingo dos 100 metros rasos, ele diz que não vai participar da final. Pega um barco para participar de uma celebração, de um culto em Londres, atravessa o Canal da Mancha e não participa da grande final dos 100 metros rasos. E ele volta para Paris para continuar as competições agora dos 200 metros com barreira. Não era a sua grande especialidade, ele era o favorito para os 100 metros rasos. E enquanto ele corre ali, de uma carta da irmã do Eric Liddell para ele. E a irmã dizendo: Eric, eu não te entendo. Você treina todos os dias, malha todo dia para ficar bem, para poder correr e chega à grande final olímpica e você não participa. Se é para isso, se você malha tudo, compete, se prepara, eu não entendo então porque você corre, porque chega à grande final você não vem correr. E ele responde a ela, ali mentalmente dizendo para a irmã: sabe por que eu corro? Porque enquanto eu corro, Deus sorri. Eu nasci para arrancar um sorriso da face de Deus. Deus se agrada e Ele tem essa voz por sobre nós quando honramos a nossa família. Eis aí o meu filho amado em quem me alegro. Eis aí o Eduardo amado em quem me alegro. Eis aí a Liege amada em quem me alegro. Eis aí a Júlia amada em quem me alegro. Eis aí o Tiago amado em quem me alegro. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Quero dar algumas dicas para vocês para encerrar. Primeiro, vive intensamente. Viva intensamente. O medo de morrer, de que nossa vida chegue ao fim, não vai tirar tanto o nosso sono ao final da nossa vida do que olhar para a nossa vida e ver que a gente não viveu, que simplesmente sobreviveu, que a gente não foi intenso com a vida que Deus nos deu. Porque a gente não sabe se tem um amanhã, então seja intenso. Posso dar uma boa dica para vocês: seja intenso, coopere para que a sua vida seja boa. Agostinho de Hipona disse assim: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança para vencer. Deseje viver. Deseje ser intenso no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério, em tudo que Deus te dá. Seja intenso. Em nome de Jesus, eu profetizo para você intensidade, vontade, desejo. Isso muda a vida. Seja inteiro. Sejamos inteiros, íntegros. Eu lembro que uma vez um grande evangelista chamado Moody estava pregando e ele fez o apelo ao final de uma boa pregação. E um homem veio pelo corredor se arrastando, porque ele não tinha as duas pernas, ele veio se arrastando com os braços até o púlpito. E do chão, olhando para cima, vendo Moody, perguntou: pastor, Deus aceita homem pela metade? E Moody lhe retrucou: Deus aceita homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não homem inteiro que se entrega pela metade. A nossa vida trabalha com inteireza. Sejamos íntegros, inteiros naquilo que Deus tem feito por nós. Diante das dificuldades, não se corrompa, não burle, não trapaceie, não busque atalhos, não deforme o seu caráter. Errou, perdeu, corrija. Acertou, ganhou, não fique orgulhoso. Agora, se você nem errou, nem perdeu, nem acertou, nem ganhou, é sinal que você está com a vida parada. É sinal que a sua vida não tem vivido intensamente. Não tenha medo de errar. Tenha mais medo de ficar inerte perante a vida. Tenha coragem de vencer. A vida é dura, mas ela é insuportável para os negligentes, para as pessoas que são passivas diante da sua fé e da sua vida. No meio da doença, tive que mudar de profissão, tive que fazer nova faculdade, começar um novo mestrado para uma outra área, aprendi a administrar uma outra empresa, uma escola muito diferente do que tinha feito até então. Então a grande questão é olhar com esperança, mas ser intenso. Outra dica que dou a vocês é: ame completamente. Não há garantias no amor. Só é amor quando não se nutre expectativa de retorno.
Deus me amou, mas ele não tinha garantia de que eu ia aceitá-lo. Aliás, muita gente no mundo não o aceita. Muita gente não reconhece a morte vicária e substitutiva de Jesus na cruz. A mulher que eu amava morreu. Sinto saudade, e saudade é coisa de gente que ama e que se permite ser amado. Saudade é privilégio de quem ama. E não dor de solidão, de vidas egoístas. Não é isso que celebro aqui, não é isso que digo aqui. Saudade é testemunha de amor, de algo bom que vivemos, de algo bom que experimentamos. A angústia de tê-la perdido não é maior do que a alegria do que nós construímos e vivemos. Não é. Deixamos um legado, isso vai ecoar por sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos. Outras gerações serão impactadas com essa história. É uma história linda de amor. E o amor sempre vence. Histórias de amor sempre prevalecem, sempre ficam. A nossa experimentação de fé é amorosa, é de amor. Abrace, beije, ria, brinque com a sua mulher e com seus filhos. Torne mais leve o ambiente da sua casa. Em nome de Jesus, torne mais leve o ambiente da sua casa. Não cobre muito do outro, não exija muito do outro. Porque quando a gente começa a cobrar demais, exigir demais o outro, sabe o que a gente comunica? Eu não te amo. Porque se você exige de mim que eu mude, você não gosta de quem eu sou. Você ama uma projeção daquilo que quer que eu seja, não quem exatamente eu sou. Isso nos fere, isso nos diminui. Aprenda a amar exatamente assim. Deus nos amou na nossa condição, Ele não esperou que nós estivéssemos melhores, perfeitos, Ele simplesmente amou a mim e a você. Experimente esse lar amoroso na sua casa. E também, querido, seja generoso. Provérbios 11, 25 diz assim, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, diz o salmista. Pessoas felizes não têm as melhores coisas, mas não sentem falta de nada. Há uma distinção, a gente parece que temos que ter tudo. Não, é não sentir a falta de nada. O Senhor é seu pastor e nada lhe faltará, nada lhe sentirá falta, nada fará falta para mim e para você. Nossa fé é absurdamente voltada a partir da graça. Nós já temos mais do que merecemos. Vou dizer isso a vocês, nós já temos mais. Não permita que as aflições da vida tirem esse olhar. Não permita que as aflições momentâneas, as adversidades momentâneas, roube de você um coração generoso que abençoa os que estão ao redor da sua mesa. Abençoe sua esposa, abençoe seus filhos. Eles são prioridade por sobre a sua vida. Abençoe a sua família, núcleo familiar, em primeiro lugar. Tem gente que é a Cinderela na rua, Batman Cavaleiro das Trevas em casa. Ele é muito bom com os da rua e péssimo em casa. Inverta isso, se for para escolher uma das opções, é bom que você seja nos dois lugares generosos e gentil. Mas escolha primeiro a sua casa. Abençoa os que estão sobre a sua mesa. Se sobrar, a gente dá para o cachorrinho. Primeiro os que estão sobre a sua mesa. Querido, o que eu estou tentando dizer aqui para você, seja generoso com a sua família e consigo mesmo. Marque uma viagem com eles. Vá sair de vez em quando para tirar da rotina. Compre coisa boa. Deixa eu dar uma dica para você. Mulher gosta de sapato. Compra um sapato, mas compra sapato do bom. Sai para jantar de vez em quando. Não é? Quando era namorado, a gente fazia aquele esforço e ia nos lugares onde era até maior do que o nosso orçamento. Hoje parece que a gente vai perdendo isso. Sabe, querido, às vezes não dá tempo. Às vezes a gente fica tão preocupado e não desfruta a vida. Estou preocupado com conta e esquece de viver. Sobrevive. E meu aconselhamento é que você comece a ter uma atmosfera de generosidade, de amor por sobre a sua casa. Casamento, eu digo para todo mundo que é um grande workshop. O homem work, a mulher shop. Aproveite, desfrute, tenha esse equilíbrio entre trabalho e saber gastar, saber equilibrar, saber desfrutar a vida, porque senão ela fica muito maçante. Liberar essa munheca aqui, deixar de ser mão de vaca, ser generoso com a sua mulher e com seus filhos. Eu cito isso porque eu lembro do momento que Liégia estava muito doente e aposentou. Ela estava recebendo uma pequena pensão. E por causa dessa pensão, ela resolveu nos abençoar. Ela acamada, nós tínhamos uma cultura, eu e ela, de todo aniversário de casamento viajarmos para algum lugar do mundo. Viajamos em todos os anos do nosso casamento. 26 de fevereiro a gente ia para algum país do mundo para conhecer, para desfrutar, eu e ela, sem filhos. Aconselho você, fica uma dica aí. E quando ela ficou doente, evidentemente não podia mais, porque para sair com ela era muito difícil. Ela estava totalmente tetraplégica, dependendo de respirador, as empresas aéreas nem pegavam, em alguns casos, para alguns tipos de voo. E eu lembro que ela, naquele quadro, na cama, recebendo uma pensão pequena, ela programou e pagou uma viagem para mim e com os meus filhos, para irmos para a Argentina, aqui perto, que é o que a pensão dela dava.
mesmo sabendo que aquilo poderia causar alguma dor. Ela vê o marido e os filhos viajando e ela não poder ter ido com a gente, mas ela nos abençoou. Um ato de amor, um ato de generosidade. Eu fiquei constrangido quando aquilo ocorreu. Eu não acreditava que a pessoa naquele quadro era capaz de adorar a Deus, era capaz de optar, em vez da reclamação, em atos de amor e de generosidade. E aquilo marcou muito a minha experiência de fé. Aquilo ecoa muito. E eu vou contar essa história para os meus netos, para os meus bisnetos, porque os atos de generosidade e de amor continuam ecoando por sobre a nossa história, por sobre a nossa casa e a nossa família. Eu quero orar com vocês, chamando vocês a manter a sua fé, a sua esperança, mas sobretudo o amor. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que nela quiser, disse Agostinho de Hipona. Martin Buber disse o seguinte: não fale muito sobre a sua fé, mas viva de tal maneira que os outros perguntem por sobre a sua fé. É isso, que a nossa fé ecoe, marque o coração das próximas gerações, marque o coração dos nossos filhos. Fé não é um sentimento, fé é um posicionamento. Fé não é uma emoção, fé é uma decisão, uma posição. E foi isso que a minha casa mais marcou. Não que a gente não tenha sentido dor, não que não houvesse choro e houve, não que não houvesse angústia, houve, não que não houvesse ira, houve, mas a nossa fé nos sustentou, a nossa fé nos trouxe até aqui. E é por isso que estou gravando até esse vídeo, para falar de fé, de esperança e de amor. Deus os abençoe muito. Eu gostaria de convidar vocês a orar comigo nesse momento. Fechar os seus olhos e orar. Pai, nós te rendemos graças. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja. Adversidades virão. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Nos ensina, Pai, a sermos maduros para enfrentar cada uma dessas aflições que a vida nos apronta. Não há garantias. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é conosco em cada uma dessas aflições. Nos coloca firmados sobre a rocha. Nos coloca firmados, Senhor, na certeza de que o Senhor é conosco, mesmo quando atravessamos o vale da sombra da morte, mesmo quando atravessamos dias e circunstâncias que parecem de peso insuportável, mesmo quando temos que enfrentar o luto, mesmo quando temos que enfrentar adversidades severas na vida financeira, na vida pessoal, profissional, o Senhor é conosco. Abençoa, Pai, todas as famílias da nossa igreja, da igreja da cidade, em São José dos Campos e nas suas cidades também, Pai. Abençoa o casamento de cada um, que o marido tenha o seu coração convertido da esposa convertida ao marido e ambos os olhos convertidos a Cristo Jesus. Que a família possa ecoar uma experiência de fé para suportar essa vida, que pode ser dura, mas ela pode ser extremamente bondosa conosco, agraciada pela Tua mão bondosa. É assim que eu oro, Pai, e agradeço no precioso e bondoso nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, gente. Até mais. Sempre é muito enriquecedor receber uma palavra do pastor Eduardo. E ele tem autoridade para partilhar sobre este tempo de adversidades e também perceber o quanto Deus derrama graça, glória, resiliência em todas as famílias. Eu tenho certeza que você foi plenamente edificado, como nós dois fomos aqui. Quando a gente recebe, né, Vivian, a ministração do Espírito Santo, em nossa jornada a gente ganha a capacidade de abençoar outras pessoas. Então o sofrimento é transformado por Deus para enriquecer outros de alguma forma, fora que crescemos no nosso conhecimento com o Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, Eduardo. Deus abençoe você, seus filhos, os seus negócios, todos os seus ministérios e a sua família, de modo geral, em nome de Jesus. E na próxima semana, no Domingo em Família, nós vamos receber Felipe Araújo. Vem com uma palavra também de Deus. Ele é líder do Ministério Infanto Juvenil da nossa igreja e tem algo para acrescentar, com certeza, e nos abençoar. E eu quero, junto com a Vivi, orar por você, liberar a bênção de Deus para a sua família. Vamos orar? Senhor, obrigado por cada um que está acompanhando agora, de alguma forma está recebendo este conteúdo. Te agradecemos demais pela forma como o Senhor fez de Eduardo um canal, mais uma vez, do Teu amor. Pai, nosso coração está empoderado para prosseguirmos, mesmo diante dos esmagamentos da vida. O Senhor é o nosso condutor. Deus envia o Teu socorro para cada família, cada pessoa que está recebendo agora estas imagens, este som,
Em nome do Senhor Jesus, Pai, que em tempos de adversidades possamos olhar para o Senhor, que é de onde vem o nosso socorro. Aleluia, aleluia. Pai, levanta o abatido, fraco, seja fortalecido. Sim. E que o Senhor faça com que no final deste processo desafiador haja crescimento e frutificação. Abençoamos cada vida, cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Domingo Família fica por aqui. Obrigado por estar conosco. Compartilhe este link com outras pessoas e até a próxima em nome de Jesus.